integridade faz bem aos negócios. Uma boa reputação constrói empresas fortes. Sustentabilidade é o futuro. Começa agora a nova temporada do Apex Pod, o podcast da Apex Brasil, para quem produz aqui e quer ganhar o mundo. Olá, ouvintes! Começa agora mais um episódio do Apex Pod. Você tá bem? Fica ligado, fica sintonizado a partir de agora, porque eu diria que tá começando. Eu vou dizer com tranquilo que eu sou uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito modesta, mas está começando o melhor podcast informativo para você que é empreendedor, que é empresário e quer tornar esse negócio cada vez mais forte, mais sustentável e conquistar o mundo. Eu sou essa pessoa humilde que vos fala, é Arão Prado, e estou ao lado de... Débora Fortuna. Eu gostei desse início, hein, Arão? Gostei. Viu quanta humildade, quanta humildade, simplicidade. Modéstia. Você realmente, assim, deveria dar uma aula, né, de humildade. Mas tem uma coisa que eu gostei mais ainda nesse início, que é quando você diz que o Apex Pod é o melhor podcast informativo para os empreendedores e empresários, porque você não tá mentindo, não. Eu tenho razão, Débora. De alguma forma eu tenho razão, olha só. Aqui a gente mostra o passo a passo para empreender, para exportar, traz as ações da Apex Brasil, fala sobre a importância da integridade nos negócios e tudo isso com informação segura, confiável, sem fake news e, vamos combinar aqui, com muita simpatia. Bom, e com certeza sem notícias falsas, né? Eu acho que todo mundo sabe o impacto da desinformação quando o assunto é alvo de desinformação, quando o negócio é vítima de fake news. Isso pode ter um impacto extremamente negativo na imagem de empresas e também de pessoas, né, Arão? Verdade, Débora, amigos ouvintes. Por isso, todo cuidado é pouco. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa de 2022 da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, mostrou que 50% das empresas entrevistadas foram alvos de notícias falsas, de fake news. Foram ouvidas nessa pesquisa 62 organizações, sendo 82% dessas organizações privadas e 52% de capital com origem no Brasil. Bastante gente, né? É muito mais do que a gente imagina, né? E é importante dizer que qualquer um está suscetível a isso. Por isso, antes de compartilhar uma informação, uma notícia, é sempre muito importante verificar a veracidade do que você está compartilhando. Sempre checar se a informação está em outros veículos de imprensa, buscar referências de veículos desconhecidos que você nunca ouviu falar antes, conferir a data da postagem, questionar, ser crítico, utilizar sites de checagem que às vezes até já desmentiram, né, aquele conteúdo e, claro, não compartilhar a informação antes de ter a certeza de que ela está correta. Olha, ótimas dicas, viu, Débora? E você, querido ouvinte, você que é empreendedor, que é empreendedora, você que é empresário, empresária, você que pretende ser, que está ouvindo aqui o programa, pretende empreender, o risco da desinformação para os negócios é um impacto sobre a sua reputação ou da sua empresa. E isso aí pode ser um problema enorme. E aqui nós estamos falando sobre os riscos tanto de você ter um negócio e compartilhar fake news com ele, quanto você ser alvo das notícias falsas. E tudo isso pode ser muito prejudicial para a imagem, para a sua imagem, para a imagem do seu negócio. E claro, como sempre, né, a gente sempre tem que fazer esse recorte de gênero, porque o peso recai sobre as mulheres, que são muito mais impactadas pelos conteúdos falsos. Isso é complicado, realmente muito mais impactadas. E você sabia, aí já puxando a sardinha para o nosso lado aqui, para a Apex ela está atenta a isso. E sempre em busca de instrumentos de prevenção e de mitigação de riscos para os novos parceiros. E mais do que isso, a Apex traz a boa informação. Para quem quer se internacionalizar, para quem quer ter uma informação segura, de qualidade, isso é fundamental. Pois é, e ser impactado por esse tipo de conteúdo pode gerar um problema que você não faz ideia do tamanho. É pensando nisso que a Apex está atenta e sempre em busca de instrumentos de prevenção e mitigação de riscos para os nossos parceiros. E mais do que isso, a Apex valoriza e traz a boa informação. Isso é importante, isso é fundamental, eu diria, para quem quer se internacionalizar, para quem quer uma informação segura e de qualidade. E aí, Arão, vale a pena até dizer que o site da Apex é muito importante, né? Que as pessoas podem buscar informação confiável, tá sempre no site da Apex lá, tudo que o empresário quiser achar. Isso é fundamental você
procurar, não só o site da Apex, né? O site da Apex a gente está dando como exemplo aqui, que é fundamental nesse sentido, mas quando você vai se informar a respeito de questões importantes para o seu negócio, você procurar veículos de comunicação confiável. Esse é um primeiro ponto, né? Você saber de onde está vindo essa informação e tentar, se possível, comprovar, olhar, tá sempre buscando. Sobre esse assunto, Débora e amigos ouvintes, a gente conversou com a nossa diretora de negócios da Apex Brasil, a querida Ana Repesa, que nos deu o prazer de conversar com a gente aqui no podcast. Vamos ouvir o que ela disse sobre o assunto. Essa é talvez o maior diferencial competitivo da Apex no apoio que a gente oferece às empresas brasileiras, que é começar toda e qualquer estratégia de exportação ou de atração de investimentos ou de internacionalização, começar qualquer uma dessas iniciativas a partir de um bom conjunto de informações, né? E o que é um bom conjunto de informações? São informações de fontes confiáveis, de fontes diversas, porque você precisa ter, né, uma contraposição entre uma fonte e outra, e informações que sejam úteis para aquele contexto em que a gente está se propondo atuar, que é levar mais empresas brasileiras, mais produtos brasileiros para os mercados globais, atrair mais investimentos estrangeiros para o país. Então, quando a gente entende a importância da boa informação, a gente entende o impacto da desinformação, né? Quando você baseia os seus negócios em informações que não são as mais corretas, de fontes mais diversas, focadas no seu objetivo, muito provavelmente você não vai ter o resultado esperado e provavelmente o resultado oposto ao que você estava esperando, né? A diretora reforçou também a importância de ler as informações recebidas com cautela, então com calma. Muitas vezes as pessoas não se dão ao trabalho de ler corretamente, interpretar corretamente o que aquela informação significa. Nós já tivemos muitos casos de empresários que entram em contato da Apex que ficaram sabendo que um determinado país colocou uma barreira XYZ para a entrada de um produto. E, então quer dizer que acabou para mim, eu não vou conseguir... Não, peraí, vamos entender aqui. Isso só está dizendo que produtos dos países ABC... que estejam dentro de um contexto XYZ, não poderão entrar por um prazo... Então, assim, quando você entende corretamente aquela informação, você consegue redirecionar a sua estratégia de ação. Então, acho que tem esse problema de muitas vezes não ser exatamente uma informação incorreta, mas a interpretação não é feita da melhor maneira possível. Isso é um fenômeno global e que pode atingir, inclusive, países, como já aconteceu com o Brasil. Nos últimos anos, infelizmente, o Brasil recebeu uma forma de atenção ruim, né? Por tudo que estava acontecendo aqui dentro. Então, o mundo passou a prestar cada vez mais atenção nas questões de desmatamento, das mudanças climáticas, como é que o Brasil cuida desse patrimônio que é a Amazônia e tal. E, de fato, um nível muito alto de desinformação começou a acontecer em torno da Amazônia e de todo o nosso agronegócio, né? Isso é uma forma de gerar barreiras protecionistas, né? Baseadas em dados não concretos, não corretos sobre o Brasil, mas a gente tem, por exemplo, situações em que alguns consumidores de países desenvolvidos entendem que porque temos que barrar o agronegócio, os produtos do agronegócio brasileiro, porque a cana-de-açúcar é plantada na Amazônia, ou o gado é criado em áreas desmatadas, né? E isso não é verdade, né? Quando a gente mostra, né, como é que se combate, né, a desinformação, a gente mostra para essas pessoas, para esses stakeholders, que na verdade a área agricultável brasileira ela está muito longe de atingir a Amazônia, né? E que a nossa produtividade cresceu nos últimos anos não em função do aumento de área, mas em função da melhoria da produtividade e da tecnologia, exatamente. Tá aí a nossa Embrapa, que é o nosso orgulho nacional. Então, aí essa desinformação cai por terra. Então, esse é um fenômeno realmente que pode ganhar uma potência muito grande de disseminação de informações incorretas, e nós temos um papel, né, aqui no Brasil, enquanto agência de promoção de exportações, de levar informações corretas para esses públicos e desfazer esses mitos para que a gente possa, de fato, ter uma relação de comércio bilateral saudável e não baseada em desinformação que leva a barreiras protecionistas desnecessárias.
Muito legal, Débora, amigos ouvintes, ouvi a Ana Paula Repesa, diretora de negócios da Apex Brasil, a quem a gente agradece muito pela participação aqui no Apex Pod. Ela trouxe informações muito pertinentes sobre esse tema. Isso é muito importante para os nossos ouvintes, para o nosso público em geral. Não apenas para você, empresário, né, claro, mas para a sociedade de uma forma geral, para você que pensa em empreender. E a fake news, ela transcende, né? Ela vai um pouco além só da questão dos negócios. É claro que o Apex Pod foca na questão dos negócios, né? É o nosso nicho, né, de público, vamos chamar assim, mas ela transcende, ela vai muito além e pode ser prejudicial em todas as esferas da vida, né, E os empresários, eles são cidadãos, né? Cidadãos brasileiros. Então a gente tem que sempre construir um país melhor, né? Então é isso que a gente fala também por aqui sobre isso. Quem entende, fala. E nesse episódio a gente vai receber João Brant, secretário da Secretaria de Políticas Digitais da Presidência da República, e Cristina Tardáguila, fundadora e sócia da Agência Lupa. Sejam muito bem-vindos aqui ao Apex Pod. Vou pedir primeiro, claro, para vocês se apresentarem aí para os nossos ouvintes. Bom, olá, eu sou João Brant, sou secretário de Políticas Digitais aqui na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Atuo olhando para esse tema de combate à desinformação, promoção da integridade da informação, pensando nas respostas no atacado, no médio e longo prazo, não só as respostas do varejo, que são fundamentais, mas a gente pensar como é que a gente enfrenta esse problema de um ponto de vista estrutural. Bom, eu sou Cris Tardáguila, eu sou jornalista formada pela UFRJ, eu sou fundadora da Agência Lupa, que é a primeira organização a fazer um tipo de jornalismo conhecido como fact-checking, que na verdade consiste em ouvir o que os poderosos estão dizendo por aí e contrastar essas informações com o que as fontes críveis dizem. Hoje eu moro nos Estados Unidos, estou fazendo pesquisas também voltadas para o impacto da desinformação em meio aos latinos que moram nos Estados Unidos. Bom, a gente pode começar, Débora, com a Cris? Vamos nessa, Cris. Pode contar pra gente um pouco, Cris, da sua experiência com a checagem de informação. Isso que é fundamental nos dias de hoje para evitar a fake news. Você poderia também dar um exemplo do que é fonte confiável e como que a gente faz para encontrar? Quando eu comecei a fazer checagem, a gente está falando de 2014, né? Naquela época, a gente já achava que o Brasil estava super polarizado e mal sabia o que viria pela frente, né? E fake news não era uma expressão e a gente não conhecia o Donald Trump ainda. Então, naquele tempo, fazer checagem era basicamente ouvir o que os políticos em campanha estavam dizendo, ir em fontes como o IBGE, no IPEA-Data, enfim, no Censo, na PNAD, e ver se aquilo que eles estavam informando ficava de pé. E aí, com o passar dos anos, a gente começou a ganhar, né? Ganhamos o WhatsApp, ganhamos o Facebook, ganhamos o YouTube, ganhamos o TikTok, ganhamos, né, o Reddit, ganhamos todas as outras plataformas e isso ficou muito mais complexo. Então, hoje em dia, o trabalho do checador, ele consiste em fazer o que a gente já fazia lá em 14 e muito mais. Então, a gente pode achar informações confiáveis, por exemplo, se a gente estiver analisando uma imagem, a gente pode achar no próprio Google, a gente pode achar em ferramentas de inteligência artificial que nos ajudam a detectar o grau de manipulação de um vídeo. Então, assim, fontes confiáveis hoje em dia são várias, mas, na verdade, a gente precisa de mais de uma fonte, né? Uma fonte que fica confiável quando, na verdade, ela mostra um conteúdo que outra fonte também mostra, que outra também mostra. Então, talvez a gente não precise de uma coisa, de uma central definitiva das informações. A gente precisa da pluralidade, dizendo de forma uníssona uma conclusão sobre a veracidade de um conteúdo e aí, a partir disso, levar todas essas fontes a sério. É um trabalho bastante árduo, bastante mais complicado, enfim, que deve ficar mais complicado agora, né? A gente está vendo aí a chegada do Trump e tal, mas a gente pode falar disso daqui a pouquinho. Aí, vamos trazer aqui o João, né, para nossa conversa. João, a gente fala muito sobre a desinformação, né, sobre as fake news, etc. Mas você poderia falar para a gente quais são esses impactos da desinformação? Olha, eu acho que se eu pudesse resumir numa palavra, é o impacto na confiança um nos outros e na confiança na nossa capacidade como sociedade de se entender. Porque quando a gente fala de impacto da desinformação, nós podemos olhar para o impacto, por exemplo, nas democracias,
se eu não tenho confiança num sistema eleitoral, isso põe em xeque completamente tudo que a gente está... A confiança no próprio processo democrático. Se eu falo de confiança, por exemplo, na questão das vacinas, se eu não tenho confiança no sistema de saúde pública e no programa de imunizações, eu deixo de me vacinar, eu deixo de levar meus filhos para se vacinar, isso gera impactos enormes na saúde pública. Se eu tenho desconfiança no mercado financeiro, se eu não consigo ter certeza, ou se eu promovo desinformação sobre o mercado financeiro, isso afeta a bolsa, o dólar, isso afeta toda a economia brasileira. Então, eu acho que a palavra confiança, ela é a antítese da desinformação e a gente precisa pensar muito nela como um elemento-chave de constituição dos nossos laços, daquilo que nos une. Viver em sociedade não é fácil, não, a gente sabe. Viver em sociedade exige de nós que a gente possa, pelo menos, enxergar os fatos a partir de um mesmo ângulo. E aí ter diferentes opiniões sobre os mesmos fatos. Quando a gente não consegue se acertar nem em relação a quais são os fatos, isso desorganiza completamente a nossa capacidade de viver de maneira, eu diria, pacífica e buscando o bem comum. Porque a gente pode interpretar diferentemente o bem comum, mas se a gente tem esse objetivo entre nós, a gente sabe que a gente vai estar buscando convergências. O que a gente tem assistido nos últimos anos é um movimento contrário, é um movimento de fortalecimento de desconfianças, de promoção da divergência e de valorização de processos de polarização no debate público, que no fundo nos afastam da condição realmente de busca do bem comum. Cristina, hoje a gente tem uma sociedade muito mais conectada, né? Todo mundo conectado até demais. Mas enfim, quais são os desafios atuais no combate à desinformação nesses tempos onde todo mundo com o celular na mão está recebendo esse monte de conteúdo o tempo inteiro e difícil checar todas as fontes e chega todo tipo de informação? Quais são os maiores desafios? Eu vou olhar de um ponto de vista que é o do dia a dia, né? Eu queria descrever um pouquinho aqui para vocês e para o nosso ouvinte, assim, o que é o dia do checador, né? É acordar, abrir o computador e ver nas várias ferramentas de monitoramento de redes sociais e de aplicativos de mensagem instantânea, 200 milhões de coisas que estão truncadas. E ter um time, a Lupa tem um time hoje de 35 pessoas, vai sobrar conteúdo e que é falso, enganoso, que promove ódio, que a gente não vai ter braço para fazer. Então, hoje em dia, o que eu vejo, assim, em um pequeno tweet, falta braço e sobra problema. E isso é uma sensação de que tem muito pouca gente. Desde 2017, eu repito a mesma coisa, gente. Assim, a gente precisa montar um exército, com muitas aspas dentro da palavra exército, de pessoas que são capazes de enfrentar a desinformação em suas diversas facetas. O jornalismo ele vai enfrentar de um jeito, mas a gente precisa que o empresário enfrente do jeito que ele é capaz, que o médico do jeito que ele é capaz, que o bombeiro, o dentista, cada um compre a ideia de que a luta contra a desinformação não pode recair unicamente, como bem disse o João, né, nem nas costas do jornalista, nem nas costas do programador e do engenheiro, nem nas costas do legislador. Hoje a gente tem uma sensação um pouco de que as pessoas não assumem para si o papel que elas têm que ter nesse combate. Logo, o nosso exército que está no fronte dessa briga ainda continua muito pequeno. Só para vocês terem uma ideia, né, o Brasil tem, se não me engano, 9 equipes que se dedicam à verificação de fatos. Né? Se a gente somar a todas as equipes de todas essas organizações, a gente não vai chegar a talvez 100 pessoas. Né? Então, assim, a gente está pensando que as vassourinhas que estão ali agindo para limpar os ambientes digitais ou para pontuar as mentiras que estão nos ambientes digitais são muito pequenas, esparsas. Né? A gente precisa que haja mais braço, que haja mais financiamento, que haja ajuda em distribuição. A gente não consegue nem lutar de igual para igual porque a gente não chega. Né? Então, eu acho que esse é o problema. Bom, e para a gente encerrar essa conversa, eu queria entrar um pouco no âmbito da regulação. Vocês podem atualizar um pouco a gente sobre as expectativas em relação à Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet? O que a gente sabe é que ela deve estabelecer regras para as redes sociais e para os aplicativos de mensagem. É por aí? Olha só, a discussão da responsabilidade, ela é uma discussão grande porque ela tem a ver, como se fosse assim, qual é o papel de cada um, qual o papel que cada parte está exercendo nessa disseminação de desinformação. A legislação brasileira, até agora, vem tratando o seguinte: as plataformas não são responsáveis e os responsáveis são só aqueles que disseminam diretamente algum conteúdo ilegal. Aí, primeira questão é aí, quer dizer, nem sempre desinformação é ilegal.
uma parte da desinformação, ela é danosa, ela causa danos à sociedade, mas ela não é tipificada como crime ou não é definida como um ilícito na legislação. Isso, por exemplo, o que é hoje proibido? Disseminação de notícias falsas na campanha eleitoral por candidatos. Isso está proibido pela legislação eleitoral. Ou uma calúnia, quando eu viro para você e falo que você imputa a você um crime que você não cometeu. Mas tem várias questões que, para você definir como ilícita, você precisa conseguir comprovar um dano. Você precisa dizer o seguinte: olha, ao você disseminar essa desinformação sobre saúde, você está gerando um dano coletivo ou individual às pessoas. Isso nem sempre é fácil você comprovar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar a responsabilidade das plataformas digitais. Como calibrar isso? É o que o Supremo está discutindo nesse momento, né? O Supremo, entre o final de 2024 agora e começo de 2025, está tentando discutir qual é a medida certa de responsabilidade das plataformas, já que o Congresso Nacional não tomou uma decisão sobre isso. E aí, para a gente dar um super resumo, a questão é, olha, hoje nós estamos num extremo. As plataformas não são responsáveis pelo conteúdo de terceiros. Se a gente for para o outro extremo, as plataformas são totalmente responsáveis pelos conteúdos de terceiros. O que vai acontecer? Tem um risco das plataformas terem que trabalhar aquele espaço como espaço editorial, ou seja, controlar o que todo mundo diz. Então, qual que é o meio termo? Onde que a gente chega num termo que seja equilibrado, que proteja e promova a liberdade de expressão, mas que ao mesmo tempo proteja o direito a uma informação íntegra, que proteja o direito das pessoas que estão sendo atacadas, o direito das mulheres, das pessoas negras que estão sendo atacadas e com desinformação. A gente tem visto mulheres, por exemplo, saírem da política por conta de ataques, de discurso de ódio e como isso gera desinformação, e que proteja o direito, no nosso caso aqui, por exemplo, de empresas afetadas ou de exportadores que estão pensando e tentando promover os seus produtos no mercado exterior, não serem impactados negativamente por uma desinformação que muitas vezes acaba com a reputação. E a gente sabe que reputação você demora anos para construir, você destrói em dias, né, ou em horas. Então é nesse sentido que a gente precisa ir. Eu acho que o Brasil está avançando na direção correta ao discutir isso no Supremo Tribunal Federal, e o Congresso Nacional vai ter que tomar uma decisão mais de longo prazo sobre isso também. Cris, quer complementar? Quero, Débora. Assim, tem dois grandes empecilhos, né, que eu acho que a gente precisa resolver. Um é, o que é desinformação? Né? Se a gente está pensando em legislar, ou seja pelo judiciário, ou seja pelo legislativo, né, a gente tem que entender, tá bom, o que a gente está decidindo vai ser aplicado contra o quê? O que é realmente, né, a chamada fake news? O que diabos é isso? Como é que a gente define isso? E, honestamente, nem eu sei escrever num parágrafo ou num artigo o que é fake news. Quando você senta para escrever o que é desinformação, ou você fica muito curto, né, deixando de fora, por exemplo, uma foto que está circulando com uma legenda errada, porque é uma coisa que possivelmente você não vai se lembrar, né, ao descrever isso, ou você fica muito grande a descrição e você mata, por exemplo, as piadas, né, você mata as paródias, né, então assim, essa definição do que é desinformação, ela é um grande empecilho para a gente conseguir lutar. A gente não sabe direito que monstro é esse. E o segundo ponto tem um entendimento que não fica de pé nem com base nos dados que a gente já tem hoje em dia, né? A sensação de que se a gente tiver legislação, a desinformação diminui. Essa correlação não fica de pé até hoje em nenhum país do mundo. Então, a gente fica entre esses dois pontos tentando achar qual que é o modelo correto. E aqui eu acho que a gente tem que, aí é a minha contribuição pessoal, né? Eu acho que a gente tem que parar de pensar em conteúdo, né? E a gente tem que parar para pensar em comportamento, né? Assim, aquela pessoa está investindo dinheiro para aquele conteúdo ser amplificado, ela está segmentando aquele conteúdo, ela está usando robô para espalhar aquele conteúdo, ela está... Enfim, é muito mais a forma do que o quê, né? E esse é um caminho que eu espero que o grupo de trabalho do Congresso leve em consideração e que, enfim, a conversa no Supremo também se agite em torno disso. Bom, e para a gente encerrar essa conversa, eu queria entrar um pouco no âmbito da regulação. Vocês podem atualizar um pouco a gente sobre as expectativas em relação à Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet? O que a gente sabe é que ela deve estabelecer regras para as redes sociais e para os aplicativos de mensagem. É por aí? Olha, o caminho que a Cristina está apontando é o caminho que o Congresso estava indo e que a gente achava que estava indo num bom caminho, né? Quer dizer, o projeto relatado pelo deputado Orlando Silva, que é essa lei que você citou,
e que trazia o seguinte, olha, eu não vou ficar olhando para conteúdo, eu vou olhar para o seguinte, aquilo que os seus sistemas estão gerando ao longo do tempo, mais ou menos conteúdo ilegal, mais ou menos desinformação. E você vai ajustar os sistemas. Você vai ajustar o seguinte, eu não posso ter hoje, por exemplo, plataformas, elas se transformaram quase em cúmplices das fraudes online. Né? Quando você tem a quantidade de fraude que a gente tem visto online, que afeta as empresas brasileiras, afeta empresas estrangeiras, afeta a competitividade, infelizmente tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E não é só quem é o fraudador, é também quem recebe o pagamento por esses anúncios. Então a gente precisa que as plataformas contribuam no combate à fraude. Elas hoje são muito negligentes nesse ponto. Nós precisamos realmente ter uma ação mais forte, também nessa direção que o projeto vai, ao dizer, o conteúdo que é patrocinado ou de publicidade, ele passa a ser um conteúdo onde você tem uma associação entre aquele que impulsiona ou faz o anúncio e a própria plataforma digital. Então eu acho que esse caminho, e aí nós temos que olhar não só para o remédio da regulação e da legislação, mas também para outros remédios. A Lupa foi uma das pioneiras na discussão de educação midiática no Brasil. A gente agora está conseguindo, pelo governo federal, uma ação da SECOM e do MEC, trabalhar na implementação de uma estratégia brasileira de educação midiática, que ganhou agora espaço de formação de professores, produção de material didático, orientações para as redes estaduais e municipais de educação. Então, isso vai ganhando concretude. É trabalhar comportamento. E o Brasil tem trabalhado muito no âmbito internacional. A gente teve, no G20, a gente trouxe o tema da integridade da informação. O Brasil aderiu agora à recomendação que saiu em dezembro da OCDE sobre integridade da informação, que aliás é algo sobre o qual a Apex vale se debruçar, porque vale para todos os 38 países da OCDE, e o Brasil foi o primeiro país não membro a aderir, aderiu já no lançamento e traz uma série de recomendações que vão muito além da discussão regulatória. Então a gente precisa olhar para a regulação, pensando os caminhos que, como diz a Cris, favoreçam de fato o enfrentamento e protejam direitos. Não é fácil esse equilíbrio, mas precisa olhar para os outros mecanismos que vão muito além da regulação. Eu acho que o caminho da educação é o caminho. Então, eu adoraria que a gente gastasse muito mais tempo criando e debatendo isso a qualquer outra tentativa de fechar a torneira da desinformação. Vamos botar a criança logo cedo sabendo checar uma imagem, usar o Google Image Reverse, né, usar o TinEye, né, saber quais são, como é que funciona o Sidra, que é a base de dados do IBGE, já quando adolescente, né, não pode ser tão criança que vai ficar confuso. Mas assim, esse é o caminho. Quem dera se a gente conseguisse que os deputados, os parlamentares todos, né, o presidente, todo mundo entendesse que, olha, bala de prata para desinformação é botar as pessoas na mesma página, é ensinar para elas que a cada conteúdo que ela está vendo, ela tem que perguntar o que, o quando, onde, como e porquê, ela tem que testar as bases de dados, ela tem que saber o que os checadores fizeram. Isso é o escudo que o Brasil precisa de verdade. Eu sei que isso toma tempo, que isso vai, talvez a gente perca uma geração inteira para conseguir isso, mas, gente, tem que começar em alguma hora. Se a gente vai, e João falou bem, se a gente vai tratar o sintoma, a gente está esquecendo do problema. O problema não vai parar. Então a gente vai ficar para sempre, né, no judiciário, brigando com as plataformas. A gente já poderia estar muito avançado. A gente começou a discussão do PL 2.630 em 2020, né? Mas, na verdade, a gente está gastando muito tempo, muito esforço político, muito esforço diplomático para resolver algo que daqui a tanto tempo não vai acabar. A gente está focado muito, né, no sintoma. Então, assim, eu queria fechar essa fala com esse convite, né? A gente precisa de apoio para a educação. Muito boa essa conversa. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, João, pelo tempo e a participação de vocês aqui conosco na Apex Pod. Foi um prazer receber vocês dois. Muito obrigado, gente. Feito aqui, consumido no mundo. Vamos agora ver o impacto da desinformação na prática. O que acontece quando todo um setor é alvo de uma notícia falsa? Quando, por exemplo, o cultivo de algodão é vítima de uma desinformação de proporções mundiais. O Brasil se consolidou em 2024 como um dos protagonistas do cultivo de algodão, ultrapassando os Estados Unidos, se tornando o maior exportador de algodão do mundo. Mas antes que esse recorde fosse consolidado, nós quase sofremos um dano à nossa imagem. É isso. A cotonicultura brasileira foi colocada em xeque por uma organização não governamental lá do Reino Unido, isso no ano passado.
A ONG EarthSite divulgou uma suposta investigação que ela teria feito e acusou 2 das maiores empresas produtoras de algodão no Brasil de cometerem crimes. Segundo essa denúncia, as empresas seriam responsáveis por promover desmatamento ilegal, poluição e grilagem, sobretudo no oeste da Bahia, área incluída no bioma do Cerrado, né? Além disso tudo, eles ainda acusaram mais 2 grifes internacionais de compactuar com as irregularidades, as supostas irregularidades cometidas. Esse foi um caso que deixou a gente bastante chateado, né? Porque quando você vê alguém trazendo uma informação de uma forma agressiva, né? Não foi uma notícia, mas foi um material publicado de uma maneira enviesada, mentirosa, né? Esse é o Marcelo Duarte, diretor de Relações Internacionais da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, que acompanhou a denúncia desde o início e conversou aqui com a gente para o Apex Pod. A notícia falsa só foi esclarecida depois que a Better Cotton, organização sem fins lucrativos, que é referência mundial no acompanhamento da cotonicultura e que há anos valida as boas práticas de produção das empresas, tornou público o resultado da auditoria independente feita pela consultoria Peterson. E a análise foi categórica. Felizmente, a cadeia do algodão brasileira é uma cadeia muito organizada e os produtores que foram atacados justamente porque eles têm os processos redondos, eles conseguiram, de uma certa maneira, rastrear esse algodão, e só consegue rastrear de quem é organizado, né? Afinal de contas, assim, quem não é organizado, você não consegue achar rastro em lugar nenhum. Mas são organizados, mas também são sustentáveis. Então isso nos deu, assim, a gente teve condição de trabalhar em parceria com essas empresas e levantar de uma forma muito rápida essas informações e desmentir de forma categórica, né, uma a uma das acusações. Agora, o que causou estranheza e também bastante, vamos dizer assim, desgosto da nossa parte foi que a gente já tinha respondido, né, na fase de levantamento de informações, e todas as respostas que a gente mandou foram sumariamente desconsideradas, né, mostrando mais uma vez assim, o caráter enviesado, maldoso da publicação. E a Apex Brasil ajudou a comprovar que a informação era falsa e, claro, mandou uma mensagem muito forte e efetiva de volta após o acontecido. Nós fizemos um trabalho bastante forte nisso. A Apex foi fundamental nesse processo, porque, não sei se você sabe, Débora, mas assim, a Apex, ela, através do PanAgro, que é um programa de melhoria da imagem do agronegócio do Brasil no exterior, tinha já contratado uma empresa em Bruxelas, que é uma das maiores do mundo, para cuidar da imagem do agro. E quando a Apex viu que a gente estava numa situação sendo atacado, eles não hesitaram em nos colocar à disposição essa consultoria, que foi fundamental para segurar o nosso fígado, né? Porque a gente não é de ferro, né? A gente é feito de carne e osso, então você fica muito... E as pessoas te ligam, te falam, não, você tem que ir para cima, tem que fazer ato de repúdio. Às vezes, a gente tem que segurar, né? Vem muita gente para cima de você e você tem que segurar para que a resposta ela seja efetiva e seja irretocável e não dê margem para uma réplica, uma tréplica nesse caso, né? Então, e foi isso que aconteceu, não houve tréplica. A gente respondeu de maneira tão contundente que não houve tréplica. Mas esse tipo de informação que a gente está falando pode colocar em risco a imagem de pessoas, empresas e, às vezes, de todo um setor econômico, como foi esse caso e como explica Marcelo. A informação hoje é tudo, né? E, infelizmente, muito que circula na internet é tomado como verdadeiro pelos seus bancos, pelos nossos bancos, nossos financiadores, nossos clientes. Então, uma desinformação hoje, ela pode causar perda de confiança, ela pode causar redução das nossas vendas, prejuízos financeiros e danos morais, muitas vezes, irreversíveis. Então, é uma situação que muitos de nós estamos sujeitos, acho que todo mundo, seja pessoa física ou jurídica, fruto dessa velocidade da informação e da maldade de pessoas que querem, às vezes por uma curtida, por uma viralizada, fazer uma campanha maldosa contra um setor por pura inveja ou por desejo de ter mais cliques, né? E o Marcelo também orienta aos empresários. Você que está ouvindo a gente, ele fala sobre meios de se proteger desse tipo de acusação infundada e o mais importante, que é ter como comprovar o trabalho realizado. Empresas que têm condições podem fazer um media training,
uma preparação, um entendimento do cenário, algumas simulações, mapear áreas de risco, por exemplo, onde que eu sou mais vulnerável e tentar buscar se respaldar caso alguma situação aconteça, ter já os documentos. Eu acho que nos ajudou muito isso, a gente tinha já tudo pronto, já tinha os documentos. Eu acho que você não pode ser pego de surpresa e tem que imaginar que as pessoas hoje, todo mundo está fiscalizando todo mundo com o celular na mão, todo mundo fiscaliza e às vezes você está certo, mas se você não tiver as respostas na hora certa, vai ficar a verdade boa. Então, assim, se preparar. Então, a primeira coisa é preparar, seja com uma preparação formal, através de um plano de crise, ou informal, através de mapeamento de áreas de risco. É fundamental para a gente e partir do pressuposto que isso vai acontecer, a gente só não sabe quando. Então, isso vai nos preparar. Monitorar constantemente, a gente tem ferramentas hoje de graça, eu tenho isso, então toda vez que sai uma notícia, em qualquer lugar do mundo, que envolva o meu nome, que envolva o nome da Abrapa, eu recebo e eu olho constantemente para a gente nos antecipar. Ter um bom relacionamento com a imprensa é sempre bom, porque afinal de contas a gente às vezes fica sabendo antes que vá para a imprensa, então se você tem um relacionamento bom com a imprensa, você acaba tendo isso às vezes antecipadamente, um relacionamento. Você tem a resposta tem que ser rápida, mas eu digo sem fígado, né? Tem que ser uma equipe de crise, tem que ser formada. Assim que você tem um problema, definir claramente quem é o interlocutor, né? Não pode todo mundo ficar falando. Se uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Rapidamente definir um interlocutor, né? E isso tem que estar definido antes da coisa acontecer, porque depois que acontece, muitas vezes você não consegue. E é parte disso aí do plano de crise, né? E ter, se possível, esses processos documentados, certificações, no nosso caso, certificações foram importantes, porque a certificação acaba sendo uma maneira de você documentar processos e conformidade de processos, né? É com esse trabalho que o Marcelo citou, com as auditorias, que as notícias falsas são desmentidas. E é com a verdade que a imagem dos negócios é recuperada. E você, Arão, já caiu em alguma notícia falsa? Débora, sabe que eu nunca caí? Nunca caí, mas assim, é porque eu sempre procuro checar tudo em vários lugares, inúmeras vezes, até ter muita certeza da informação que eu recebi. Além de que eu sou muito crítico também com as notícias que chegam até mim, eu não sou muito de me informar por WhatsApp, por exemplo, tem muita gente que se informa ali, pega a mensagem do grupinho e já toma como verdade, e eu sempre tento fazer uma análise para saber se aquilo é confiável ou não. E o interessante, né, que você está falando, e também é o interessante que a gente viu aqui e ouviu, né, nesse podcast, através do caso que o Marcelo Duarte da Abrapa contou pra gente, é que é possível também recuperar a imagem depois de um caso como esse, né? O problema é que muitas vezes a informação verdadeira não chega com tanta rapidez ou com tanta repercussão quanto foi a notícia falsa. E é por isso que a gente tem que sempre ficar bem atento ao que a gente está compartilhando e no que a gente está acreditando, né? Nem com o mesmo destaque. É possível sim, como você falou, mas você simplesmente constrói uma imagem, às vezes por anos, para construir a imagem da sua empresa, do seu produto, e às vezes uma fake news, em minutos, em postadas, ela destrói aquela imagem que você levou anos para construir. E muitas vezes, quando você traz a informação verdadeira, combate a fake news, a notícia vira nota de rodapé, ao invés de ter o mesmo destaque que se teve. Aí também vai a participação e a responsabilidade dos profissionais da comunicação na hora de se vincular à notícia de fato, à notícia real e de desmentir a notícia falsa, né, Débora? E é por isso que a gente falou no início também nesse episódio, é que esse é um episódio, obviamente, voltado aos negócios, mas que tem impactos aí para toda a população brasileira, né? Para os cidadãos, para os órgãos, para as empresas de comunicação, como você falou. Então é algo que vai muito além. E por isso que é importante esse debate também, né? É isso. E nesses tempos o negócio é ficar muito atento, viu? Você que tá ouvindo a gente aí, ficar muito atento, porque as fake news, elas surgem de todos os lugares e podem realmente destruir vidas, destruir imagens, complicar muito na relação aos negócios, que é o que a gente levou aqui em consideração por se tratar do Apex Pod. Abalar a democracia. Abalar a democracia. Tudo enfim, isso. Não vamos nem entrar nessa seara, mas fake news é sim um problema grave, um problema moderno, né? Um problema que sempre existiu fake news, mas com a velocidade de propagação que se tem hoje, ela vira um problema que pode ultrapassar todas as esferas e criar problemas realmente gigantescos.
Essa acho que é uma mensagem final, né, Débora? Acho que é isso que a gente queria passar hoje aqui no podcast para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Com certeza, a gente fechou mais um episódio, Arão. Prado, te encontro no próximo? Eu fico feliz, fechamos mais um episódio, mas eu fico triste também, porque aí depois vem outro, aí daqui a pouco a gente acaba e vai ter a terceira temporada, né? Eu espero, os ouvintes têm que pedir essa terceira temporada, né? É isso aí, vamos lá. Vamos entrar em contato com o povo todo. Manda nas redes temporada sociais. Já, tá? Terceira Hashtag. temporada já. É isso aí. E ó, nosso passe tá caro, viu? Pra terceira temporada. Se ligue. E você quer dar um spoiler pro próximo episódio, pro ouvinte? Eu adoro spoiler, né? E o tema do próximo programa é muito legal, muito interessante. Já vai se preparando aí, a gente vai falar sobre cidades sustentáveis. Bom, já ansiosa Bonito, né? então, bonita, ansiosa pra trazer esse assunto aqui. E você, ouvinte, não esquece de compartilhar esse episódio com a família, com os amigos, os empresários e empreendedores que você conhece. E você que ama, que adora a voz da Débora, assim como eu, fica ligado porque ela ainda vai ler todos os agradecimentos na sequência. E siga a Apex nas redes sociais, no @Apex Brasil. A gente tá no Instagram, Facebook, no X, no YouTube e no LinkedIn. E se você ainda não ouviu, volta e escuta os antigos episódios da Apex Pod. É isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. Até! O presidente da Apex Brasil é o Jorge Viana e a diretora de negócios é a Ana Paula Repesa. Floriano Pêsaro é o diretor de gestão corporativa. A Helena Chagas é a gerente de comunicação, marketing e clientes. Deise Barreto é a gerente de integridade e compliance e editora-chefe dessa temporada do Apex Pod. A pesquisa de conteúdo é da analista Tatiana Freitas. Essa temporada é uma iniciativa da equipe de gerência de integridade e compliance da Apex Brasil. A produção e o roteiro são da Agência Impacto. Nesse episódio, os responsáveis foram Lorena Quintas, Luísa Baruffi, Débora Fortuna e Carolina Sabac. Eu, Débora Fortuna, apresento o episódio ao lado de Arão Prado. A edição de som e a trilha sonora original são do Adalberto Lima. Nova temporada do Apex Pod, o podcast da Apex Brasil, para quem produz aqui e quer ganhar o mundo.